Olá, bem-vindo à Boa Teologia. O nosso tema de hoje é a inerrância das Escrituras. Esse é um tema primordial, é um tema crucial para o entendimento de toda estrutura teológica. Toda teologia se baseia, toda teologia se alicerça na inerrância das Escrituras. Eu falo da teologia cristã ortodoxa, a teologia que provém diretamente da Bíblia, aquilo que nós extraímos a partir da Bíblia, o que a própria Bíblia diz sobre ela mesma. Quando nós falamos de inerrância, nós dizemos que a Bíblia ela não contém erros nos seus escritos originais. Ou seja, a Bíblia ela não contém enganos, ela não contém nada de incorreto. Esse é a principal característica do tema da inerrância das Escrituras. Porque esse ponto é um ponto muito importante para o estudante de teologia, para o cristão, para a vida prática do cristão no seu dia a dia. É importante porque se nós entendemos que a Bíblia é livre de engano, a Bíblia é livre de erros, ela contém ensinos, ela contém estudos, ela contém regras que vão ser eficazes na nossa vida com Deus. Ela vai proporcionar ao cristão, ao leitor, um discernimento sobre a pessoa de Deus, sobre como nós somos salvos, sobre como o homem se torna um pecador, sobre como o mundo influencia a vida do cristão, a vida de todas as pessoas, o porquê de todas as coisas. Se nós entendemos que a Bíblia é inerrante, que ela não contém erros, esses ensinos que a Bíblia traz fazem sentido para nós. Por outro lado, se nós desconsiderarmos um ponto que seja das inerrâncias das Escrituras, ou seja, se nós consideramos que algum versículo ou algum texto possa estar errado, algum equívoco do autor da Bíblia, nós podemos pôr em xeque toda a teologia, nós podemos questionar toda a teologia, ela se desmorona como um efeito dominó. Por exemplo, se nós dissermos que a Bíblia, em Gênesis, quando ela trata da criação do homem, a criação de Adão e Eva, isso não é verdade real, uma verdade científica, uma verdade, e sim é uma alegoria, e sim é um mito que foi criado para que o ser humano pudesse compreender um pouco do que Deus é, tem em mente, do que Deus planejou em sua criação. Se nós considerarmos isso, nós vamos desmoronar a teologia do homem, nós vamos desmoronar a ideia de que o homem ele pecou, de que um homem necessita de salvação. Assim, o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz em substituição pelo homem, passa a perder sentido, não tem mais valor, porque nós dissemos que a criação do homem, de Adão e Eva, foi algo fictício, foi algo mitológico. Isso é um perigo para a doutrina da salvação, é um perigo para toda a doutrina que é baseada sobre esse alicerce da inerrância das Escrituras. O texto primordial que trata disso, que é muito conhecido, está lá em 2 Timóteo 3,16, você pode acompanhar aqui embaixo, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O texto da versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é bem preciso quando diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Não é uma parte dela, não são poucas partes, nada é inspirado, mas pelo contrário, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Esse é um tema muito importante na doutrina da bibliologia, que é o estudo ou os ditos sobre a Bíblia, né?
essa doutrina é fundamental para que as outras doutrinas continuem tendo validade. Se nós dissermos que a Bíblia contém um erro sequer, nós podemos desmoronar toda a nossa teologia. E quando eu falo em inerrância, nós estamos nos referindo aos originais. Nós sabemos que a Bíblia, em seu original, foi escrita em pelo menos 3 idiomas: o Antigo Testamento em hebraico e partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Então, nos seus originais, os autores originais, os autógrafos, foram livres de erros. Nós sabemos que a Bíblia hoje ela chega ao nosso idioma, o português, chega a diversos idiomas no mundo, através da tradução de pessoas piedosas que se dedicaram no esforço de tentar traduzir o máximo possível para o nosso idioma falado hoje em dia. E essas traduções, sim, elas contêm erros, elas podem ter sofrido algumas mudanças. E o estudo do crente, do cristão, ele se baseia na busca de se obter uma tradução que seja mais fiel possível ao que era o original. Então esse é o tópico de hoje, a inerrância das Escrituras. Ele é um tópico fundamental para o estudo da teologia.